A paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e estou aqui mais uma vez no nosso canal, como sempre, gravando um vídeo, buscando esclarecer a escatologia bíblica. Gente, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre a pessoa do anticristo, hein? Por isso eu te peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso trabalho. Se os vídeos te ajudarem a compreender mais da escatologia, deixe o seu joinha, compartilhe com seus contatos e deixe também os seus comentários aqui embaixo, porque fazendo isso você estará ajudando o nosso canal. É gratuito e dá uma força muito grande para nós prosseguirmos ensinando a palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu gostaria de ler 2 versículos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Veja o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok. Gente, o contexto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é o seguinte. Paulo havia entregue a primeira carta, ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. Esta igreja jovem, esta comunidade cristã, estava vivendo por grandes perseguições por parte dos judeus. E na sua primeira carta, Paulo prometeu que haveria um arrebatamento, eles não passariam pela ira futura, haveria a ressurreição dos mortos no dia do Senhor, entre outras maravilhas referente à segunda vinda de Cristo. Porém, falsos mestres, falsos doutores em Tessalônica, falsos cristãos em Tessalônica, torceram as palavras do apóstolo Paulo e começaram então a ensinar que o dia de Cristo já havia chegado. Algumas traduções da Bíblia diz que o dia de Cristo já estava perto. Enfim, essas grandes torções das palavras do apóstolo Paulo trouxe uma série de confusão e perturbação na mente dos crentes de Tessalônica. Aí o apóstolo Paulo, ele disse o que eu acabei de ler para você nesses 2 versículos. Ele disse para os crentes de Tessalônica não deixar ninguém enganá-los. Eles não podiam deixar-se ser enganados. Paulo apresenta uma série de sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo. 2 sinais estão aqui no versículo 3. Primeiro, haveria de vir uma grande apostasia, e depois desta apostasia, haveria de se manifestar o homem do pecado. Gente, esta apostasia diz respeito ao afastamento doutrinário que haveria de acontecer uma deserção, uma rebelião muito grande dentro do cristianismo contra toda a estrutura doutrinária. Essa apostasia aqui, gente, não é uma rebelião política, uma rebelião dos judeus contra Roma, não é nada disso.
Esta apostasia aqui não tem nenhuma relação com os perigos iminentes que os cristãos haveriam de sofrer por causa das perseguições, até mesmo diante das suas vidas ou das ameaças de suas vidas. Não, não é nada disso. Esta apostasia era o afastamento voluntário, o abandono da fé. Era o cristianismo perdendo a sua qualidade de cristianismo, perdendo a sua identidade. Ok? Então Paulo afirma que após esta apostasia, deveria surgir o homem do pecado. Este aí é o nosso assunto do vídeo, o homem do pecado. E é evidente que depois deste homem do pecado, é claro, aconteceria a segunda vinda de Cristo. Logo, Paulo falou, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, o dia de Cristo, o dia do Senhor não será assim. A segunda vinda de Cristo não será assim. Assim como? Assim tão rápido. A vinda de Cristo vai ser precedida pela apostasia e pelo homem do pecado. Agora, gente, Paulo apresenta uma série de requisitos nesse texto que este homem do pecado ele deve preencher. Eu me lembro aqui da escola preterista que afirma que tudo já aconteceu no primeiro século. Aí os preteristas ficam encurralados nesse texto, porque na realidade eles não encontram nenhum personagem na história que preenche todos os requisitos exigidos por esse texto. Um dos personagens, um dos candidatos que eles citam, foi o imperador romano Nero. O hiperpreterismo afirma que Nero foi o homem do pecado. Então, nesse vídeo, nós vamos provar rapidamente que Nero não foi o homem do pecado, gente. Nero até pode ter sido um tipo, uma sombra. Não só Nero, mas muitos outros imperadores romanos, eles podem, no primeiro século, terem ocupado o espaço de uma sombra, apontando para o homem que ainda há de vir. Mas eles não foram, por quê? Porque eles não preencheram todos os requisitos desse texto, ok? Versículo 4. Observe bem o que o homem do pecado vai fazer, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Vamos parar um pouquinho aí. Gente, o Império Romano, o imperador romano, nunca, não era a cultura de Roma se levantar, gente, contra as religiões da época. Não faz parte da cultura dos romanos se levantar contra as divindades dos países que eram conquistados por eles. Pelo contrário, havia um panteão de deuses entre os romanos que eram cultuados e eles absorviam os deuses dos países conquistados. E aqui o versículo está dizendo que este homem do pecado, este filho da perdição, que certamente é um governo, porque isso tem base em Daniel 9, 27, ele haverá de se levantar contra tudo que se chama Deus. Claro como a luz do dia que isso não é aplicável a Nero e muito menos ao Império Romano. É bem verdade que Nero, em alguma época da sua história, ele levantou a primeira grande perseguição contra os cristãos. Mas no todo, as demais religiões do mundo da época, o Império Romano nunca se opôs.
Vamos lá. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, onde? No templo de Deus. Parou mais um pouquinho. Gente, outra prova clara que o homem do pecado não foi Nero. Sabe por quê? Nero nunca colocou os pés em Jerusalém. Gente, tudo começou, a escatologia, tudo começou em Israel, tudo começou em Jerusalém, tudo tem que terminar por lá. Este homem do pecado, para se assentar como Deus no templo de Deus, ele tem que ir a Jerusalém. É claro que assentar-se como Deus no templo de Deus, o assentar-se não pode ser levado ao pé da letra, até porque lá no templo não tinha cadeira, não tinha trono, nada disso. Mas é uma linguagem figurativa que quer dizer autoridade sobre a religião dos judeus. É como Jesus falou em Mateus capítulo 23, sobre os escribas e fariseus. Jesus disse, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então Jesus estava falando o quê? Estava falando que eles estavam representando a autoridade de Moisés. É desta forma aqui, gente, que o homem do pecado vai se assentar, ele vai tomar governo, ele vai tomar autoridade diante da religião dos judeus, direto do templo de Jerusalém. Para terminar o nosso vídeo e provando assim que Nero não foi o homem do pecado, ele vai se assentar no templo de Deus. Mas alguém pode perguntar, irmão Gedilson, o templo de Deus foi destruído no ano 70 DC pelo Império Romano. Como que este homem do pecado, no futuro próximo, poderá assentar-se ou visitar o templo de Deus? Gente, é muito evidente pelas profecias que haverá um terceiro templo. Os judeus vão reconstruir o templo que foi destruído. Vamos a Daniel capítulo 9. Eu vou te mostrar com detalhes por que eu creio que haverá um terceiro templo. Daniel capítulo 9. O profeta estava orando, pedindo a Deus, tentando entender o fim do cativeiro babilônico. Quando você lê este capítulo, do versículo 1 até o versículo 27, existem 3 templos neste capítulo. Eu vou te mostrar agora. Veja o versículo 17, Daniel 9, 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Este santuário assolado era o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Você pode observar que Daniel começou a oração, o templo estava destruído. Você segue a leitura do capítulo 9 de Daniel. Quando você chega no versículo 26, o capítulo diz o seguinte, o texto diz o seguinte: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Este aqui, gente, é o segundo templo, é o templo de Herodes. Este é o templo dos tempos de Jesus. Foi este templo aqui que o Império Romano destruiu no ano 70. Observe bem no capítulo 9 de Daniel, que desde o versículo 17, quando é mencionado o templo de Salomão destruído, até o versículo 26, onde é mencionado uma nova destruição,
nesse espaço de tempo no texto, você não encontra nada no texto falando sobre uma reconstrução, mas nós sabemos que Zorobabel reconstruiu, Herodes reformou e ampliou, e no ano 70 depois de Cristo o Império Romano destruiu. Agora, quando a gente chega no mesmo capítulo 9 de Daniel, no versículo 27, diz que ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. O texto afirma que os judeus vão estar sacrificando por ocasião em que o ele surgir. Gente, se os judeus vão estar sacrificando, é porque o templo será reconstruído. Os judeus só sacrificam no templo. Até hoje ainda não aconteceu esta reconstrução ou a construção do terceiro templo. Mas, de acordo com o texto de Daniel 9, 27, os judeus vão voltar a sacrificar. Isso é claro, vai ser no terceiro templo. Sendo assim, voltando à carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós compreendemos com perfeição o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, com toda certeza. Vai ser no terceiro templo que o homem do pecado, ele vai se assentar, ou seja, vai tomar posição de autoridade para governar a religião dos judeus. Vai ser no terceiro templo que ele vai proibir as ofertas e os sacrifícios, como mencionei ainda há pouco em Daniel 9, 27. Gente, terminando o nosso vídeo, impossível destas palavras, impossível destas declarações de Paulo terem se cumprido com Nero no ano do ano 54 até o ano 68, quando Nero cometeu suicídio. Esse texto não tem relação nenhuma com o imperador Nero. E pegando uma carona no raciocínio, nós tiramos também de jogada o general Tito, pois é mais um candidato apresentado pelo preterismo para preencher a vaga tanto de homem do pecado como a vaga do ele, citado em Daniel 9, 27. Então, sobre qual personagem esses textos estão fazendo menção? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Está fazendo menção, gente, do anticristo, porque anti quer dizer contrário, quer dizer opositor, aquele que se rebela contra Deus e contra o seu ungido. Eu não tenho nenhuma dúvida que o texto está apontando para o final dos tempos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixe o seu joinha, compartilhe com seus contatos, participe aqui embaixo nos comentários, porque assim você vai estar ajudando o canal. E nós podemos afirmar que, em breve, Jesus voltará, depois que surgir a apostasia e se manifestar o homem do pecado. Maranata, muito obrigado a todos.